E aí, Javoidianos, beleza? Meu nome é Antônio Fabel. Eu tô aqui hoje para trazer mais uma videoaula para vocês sobre os gerenciadores. Na nossa última videoaula, a gente falou sobre o Flow Layout, né? Quem não viu a última aula, eu recomendo assistir, porque é uma base para nossa videoaula de hoje. O que nós vamos tratar na videoaula de hoje? Nós vamos falar sobre o Grid Layout. Nós vamos comparar o Grid Layout com o Flow Layout, né? São dois gerenciadores. E eu vou mostrar as principais características de cada um. Como já teve a aula do Flow Layout, eu vou dar só mais uma revisada, assim, só pra gente poder pegar um gancho para a nossa videoaula de hoje. Bom, o Flow Layout, a gente viu que a principal característica do Flow Layout, né, é alinhar nossos componentes em uma única linha, né, no topo da nossa janela. Na última videoaula, a gente mostrou um programa feito em Flow Layout. Aqui também tem um feito em Flow Layout, tá? Que eu fiz. É um programa... É como se fosse um seguro de vida, né? Em que... Vou rodar ele aqui para vocês verem. É um seguro de vida em que, de acordo com as coisas que eu marcar aqui, né? Se eu fumo, se eu bebo, meu sexo, masculino e feminino, ele vai calcular aqui no final o preço do meu seguro de vida. O que acontece? Na última videoaula já explicaram isso, mas vou dar só mais uma revisada. Se aqui tiver marcado como true, galera, o que acontece? Se eu redimensionar minha janela, se o usuário, né, redimensionar a janela, o Flow Layout faz com que os componentes eles subam, né? Se ele couber na linha de cima, ele passa. Esse muito aqui, por exemplo, se ele a partir de quanto ele couber, tá vendo? Ó, ele já pula lá pra cima. Essa é a característica principal do Flow Layout. Então o que acontece? Melhor eu deixar aqui como false. Sabendo disso, hoje eu vou falar para você sobre o Grid Layout. O que acontece? A principal característica do Grid Layout é dividir o nosso container, né, a nossa janela, em linhas e colunas, como se fossem células, entendeu? Então aqui está um programa feito em Grid Layout, tá? E esses dois programas que eu fiz vão estar disponíveis na nossa fanpage. Então, quem quiser pegar o programa lá para ver como é que funciona melhor, para entender melhor, é só pegar o programa lá, que ele vai estar disponível, né, o código. Bom, esse programa aqui a gente fez, a classe chama projeto. Que acontece? Eu vou rodar ele aqui para mostrar a estrutura para vocês, a estética do programa. Como eu já disse, ele é feito em linhas e colunas, né? Então tá linhas e as colunas. Coluna, coluna e linha. Então, o que acontece? O Grid Layout ele tem essa característica de organizar melhor a minha janela, para não ficar aquela coisa bagunçada igual o Flow Layout às vezes fica, né? Então o que acontece? A principal característica dele é que se eu tentar redimensionar, ó, ele não passa nada para cima, ele simplesmente acompanha, tá vendo? Ele acompanha o tamanho, a janela acompanha o tamanho, os componentes acompanham o tamanho da minha janela, né, no caso. Então se eu colocar até em tela cheia, ele não muda praticamente nada, ele só altera o tamanho dos meus componentes. Bom, isso funciona muito bem porque é uma forma muito fácil de organização de janelas. Porque eu não tenho que calcular porque o Flow Layout eu tenho que ter uma noção maior do meu programa, da minha estética do meu programa. E aqui não, aqui fica mais fácil, aqui você só tem que organizar de acordo com a ordem que você quer, que é a ordem que vai sair lá no programa quando você rodar. Esse programa aqui eu fiz sobre as minhas notas no final do meu curso. Então o que acontece? Meu curso tem a nota final de 30 pontos. Nota final de 30 pontos não, de 100 pontos. Mas cada bimestre, né, trimestre vale 30 pontos. A minha média é 18. Então, por exemplo, eu tirei 4 no meu bimestre. Eu fiz a prova de recuperação, tirei 15. Se eu calcular aqui, eu não passei. Porque minha maior nota, né, conta a maior nota. Minha maior nota foi 15. Então, nesse caso, eu não passei na minha matéria. A nota ficou em vermelha, significa que eu não passei também. Agora, vamos supor que em banco de dados eu tirei 10 no bimestre, né, perdi média. E na recuperação eu tirei 20 na prova. Calculei, deu 18. Mas por que deu 18? Porque meu programa, se eu ficar acima da média, ele só mostra a média, entendeu? Do mesmo jeito que é feito na minha escola no final do ano. Então, prevalece a maior nota sim, mas
só pra ver se eu passei ou não. Porque a nota final mesmo vai ficar só a média. Não importa se eu tirei 12 aqui, tirei 27 aqui. Vai ficar 18. Bom, é um programa bem simples, né? Só para tomar como exemplo para nossa videoaula. E para mostrar também o estilo, né, do grid layout. Bom, a característica principal dele basicamente é essa, tá? Ele é um gerenciador mais fácil de lidar. Porém, tem algumas regras, né? Uma das regras dele é a seguinte. O que acontece? Se eu declarei que minha janela vai ter, sei lá, X linhas de X colunas, eu tenho que preencher todas as minhas linhas e todas as minhas colunas. Se eu não preencher todas as minhas linhas, nem as minhas colunas, ele vai dar erro, ele não vai rodar. Ele vai falar que está faltando alguma coisa. Então, caso isso ocorra, o que eu posso fazer? Eu posso preencher esses espaços vazios com labels vazios, né? Porque isso não vai aparecer para o usuário, para quem está utilizando o programa. Então, por exemplo, eu não quero mais essa linha aqui do VB. Não quero. Tirei do meu programa, não tenho mais essa matéria. Eu excluo isso, coloco como se fosse um label vazio. Se eu quiser deixar esse botão de calcular aqui, eu faço isso. Se não, eu só excluo, simplesmente ele vai vir aqui para cima. Mas aí, se eu quiser deixar ele aqui embaixo, eu só preencho isso aqui tudo com labels vazios, né? No caso. A principal característica dele é essa. Na minha opinião, é um gerenciador melhor para se trabalhar, porque é mais organizado, tem uma forma de uma programação mais simples, na minha opinião. Então, gente, basicamente é isso. Nossa videoaula de hoje é só um comparativo mesmo entre os dois. O grid layout ele é muito fácil de se trabalhar. E hoje eu trouxe para vocês uns exercícios de Java. Não se preocupem, eu vou deixar esses exercícios aqui na nossa descrição, tá? Quem puder fazer é muito bom para a gente poder praticar. E na nossa próxima videoaula, nós vamos corrigir esses exercícios, ok? Vou deixar eles na descrição aqui para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like. Se não gostaram, comentem, peçam ajuda, tirem suas dúvidas que a gente vai responder nos comentários ou por e-mail, tudo bem? Curtam lá a nossa fanpage. E é isso aí, galera. Brigadão e até mais.